Para mim, se o mercado financeiro fosse uma pintura, com certeza seria uma pintura abstrata. Todo mundo vê a mesma coisa, mas cada um interpreta do jeito que quer. Mas apesar de parecer uma bagunça, não é. Existe uma ordem dentro desse caos. E um dos caras que viu isso daí com maestria foi o Charles Dow. A história de Charles Dow, você sabe que eu não vou contar porque ela tá na internet. O que você precisa saber sobre Charles Dow agora, o cara fez essa teoria em 1884, há muito tempo atrás. E até hoje, a maioria dos traders grafistas se baseiam na teoria que Charles Dow criou lá atrás. Vamos dar uma olhada para ver que teoria é essa. Mas é lógico, né? Simplificado. Simplifica essa aí, trader. Como Charles Dow ele era jornalista, colunista do jornal Wall Street, ele fazia análises do mercado todos os dias. Esse cara analisou centenas ou milhares de gráficos. E ele percebeu certos padrões de comportamento humano através do gráfico. E a teoria dele basicamente é essa. O gráfico ele é montado pelas negociações feitas por pessoas que têm sentimento. Ali está representando as decisões tomadas com base nos sentimentos de cada um. E a gente vai ver como que o Charles Dow matou essa charada. Vamos ver as premissas dele, ó. Primeiro, o preço desconta tudo menos atos de Deus. Os preços movem-se em tendência primária, secundária e terciária. A tendência é válida até ser revertida. A tendência tem que ser confirmada por mais índices. O volume deve confirmar a tendência. A tendência continua até surgir um sinal definitivo de reversão. Vamos voltar para esse aqui, ó. A tendência tem que ser confirmada por mais índices. É óbvio que quando você vê todo o mercado subindo, quando você vê um setor todo subindo, é muito mais garantido que o que você está operando vá subir junto com esses caras. Mas eu não fico preso a essa regra. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que importa para você é o que está no gráfico que você está vendo. Não importa o que está acontecendo no outro gráfico. Não importa se o outro índice está caindo, se está subindo, a coisa que for. O que importa é o desenho que está aparecendo para você, é os padrões que você está observando. Então essa premissa aí a gente deixa ela meio maleável. Claro que você pode olhar os outros índices para operar, mas não importa, só importa o que está no seu gráfico. Simplifica, pô! O preço desconta tudo, menos os atos de Deus. Tudo que acontece no gráfico, vamos lembrar, o gráfico ele é uma representação visual da negociação que está acontecendo na bolsa o tempo todo. Tudo que está ali, ele é medido, ele é mensurado e tem um porquê daquilo. Nada é à toa, nenhuma subida, nenhuma descida é à toa. Por exemplo, quando tem uma notícia relevante com algum evento da agenda econômica, você já sabe até onde o preço pode ir, tanto para cima quanto para baixo, dependendo daquela notícia. O mercado já está preparado para aquela notícia. Porém, o Charles Dow ele viu que atos de Deus não tem como medir. Por exemplo, um terremoto, um enchente, desabamento, seja lá o que for. Não dá para a gente prever isso daí. Aí, o que é imprevisível, Charles Dow chamou de atos de Deus. E um dos atos de Deus registrado no gráfico do mini índice do Brasil, e tem vários outros no mundo inteiro que fizeram isso, isso daqui foi a pandemia da Covid em 2019. Pode ver que o gráfico ele sobe, ele tem padrão, ele tinha uma tendência, estava respeitando a linha de tendência, estava dentro dos conformes. Existe uma ordem dentro desse caos, mas essa ordem é tão simples. Continuando. E o preço subindo, todo pimpão, bonito e maravilhoso, pessoas fazendo sua negociação, o mundo inteiro, todo mundo subindo. De repente, em 2019, pandemia. Entra-se o desespero, as pessoas que têm mais dinheiro começam a vender no mercado, e aí a galera que está em volta começa a correr, todo mundo se empurrando, querendo se desfazer de suas posições, e o mercado descendo, e de repente todo mundo gritando, porém, aqui ele parou. E o porquê ele parou aqui? Em outra aula lá na frente você vai saber por que o mercado parou aqui. Então, os atos de Deus, o preço não desconta. Mas quando acontecem os atos de Deus, o homem toma suas atitudes. E aqui foi feito isso. Tudo é precificado, inclusive essa queda foi precificada. Logo depois dessa precificação, olha o que acontece. O preço volta a subir e volta para a tendência de alta. E o mercado é esse ciclo o tempo todo. Sobe, desce, de repente tem um ato de Deus, os caras descem porque eles querem, mas está tudo precificado. Inclusive precificado depois os atos de Deus. Os preços movem-se em tendência. Lembra do comportamento humano? Vamos pensar numa pegadinha de televisão. Tem um grupo de pessoa parada e passa
um grupo de pessoas correndo, gritando. E essas pessoas, corre, corre, corre. As pessoas que estão paradas fazem o quê? Começam a correr atrás. E é isso que Charles Darwin conseguiu ver através da análise daquele monte de gráfico. Ele viu que a galera, que a massa, ela se move em bandos. Quando um grande começa a correr, os outros pequenos começam a correr desesperadamente. Vamos ler aqui o texto para a gente entender melhor isso daí, ó. As tendências podem ser tanto de alta, de baixa ou lateralizada. As tendências são definidas em 3. Tendência primária, a maré, é a tendência de longo prazo. Tendências secundárias, as ondas, é a tendência de médio prazo. Tendência terciária, as marolas, acontecem entre as ondas, são as pequenas variações de preço. Então ele conseguiu perceber que existia uma tendência principal e as tendências menores, elas seguiam a tendência principal. Imagina que se essa tendência principal fosse, por exemplo, uma onda de 60 minutos. Vários candles de 60 minutos subindo, fortes, e aqueles padrões maravilhosos de alta subindo. Vamos dizer que isso daqui seja 1 hora, que é a tendência primária. A secundária, vamos colocar 15 minutos. E a terciária a gente coloca 5. A tendência primária estava apontando, os padrões estavam se formando e indicando a direção para cima. Os tempos menores começam a fazer os seus movimentos. Vamos pegar os 5 minutos. 5 minutos começa a subir, ele corrige, sobe, corrige, olhando para os caras que estão de lá, ó. Eu estou olhando para os grandão estão subindo, eu vou subir com eles. E vai subindo. E como esses padrões vão se formando? Vamos lembrar, o mercado ele não é preso a um tempo gráfico. O mercado são negociações que estão acontecendo o tempo todo. O gráfico separa por tempo. E nós operamos esses tempos limitados, que a gente pré-define. Se 1 hora está dizendo vou subir, os 5 minutos começa a subir, ele vai fazendo os padrões dele, e quando você vê, o 15 minutos já está com o padrão montado, e assim vai se repetindo. Porque dentro de 1 hora, uma vela de 1 hora, ela pode ser dividida em 4 velas de 15. Então, uma vela de 1 hora teria 4 de 15. Uma vela formando de 15 minutos, eu teria 3 velas se formando nos 5 minutos. Mas o tempo é o mesmo. A hora da negociação foi a mesma hora da negociação que o cara que está operando nos 5 minutos entrou, o cara de 1 hora entrou também. A negociação é a mesma, porém os padrões dos gráficos vão se montando e eles vão se formando em fractais, que eu vou explicar bem lá na frente. Então, se a tendência primária, se a maré está alta, as ondas e as marolas com certeza vão se formar para fazer a alta, vão seguir a alta. E não se preocupe em decorar isso, não. Você precisa entender o contexto do que eu estou falando. Não precisa decorar tendência primária, secundária e terciária. Você pode colocar os maior, os médio e os pequenos. Não tem importância. O nome não importa. Você só tem que lembrar uma coisa. Para onde os grandes estão indo, é para onde a gente tem que ir. Então, se move-se em tendências, você vê que a tendência da galera está fazendo aquele movimento, você vai fazer o movimento junto com eles. Continuando aqui em tendência, a tendência ela tem 3 fases. Acumulação, movimento ou momentum. É movimento de alta ou de baixa. É momentum em latim. E distribuição. Então, colocar esses 3 nomes para essa condição no gráfico aqui, ó. Acumulação, quando o preço começa a trabalhar aqui embaixo, está acumulando. Teve um movimento de alta, de novo, começou a acumular aqui, ó. Mas como está em cima, agora eu vou chamar ele de distribuição, tá? E teve de novo o movimento de baixa, ou o momentum de baixa. Logo em seguida, de novo começa a acumulação, porque está embaixo. Depois começa de novo o movimento de alta, ou o movimento de alta. Em seguida vem a distribuição. Esse ciclo se repete o tempo todo. Agora quer ver como é mais simples? Vou falar a mesma coisa, porém simplificada. Acumulação. O preço acabou de abrir, não importa o produto. Tá, começou a vender o produto agora. E as pessoas estão lá comprando, estão comprando devagarzinho, comprando pouquinho, tá acumulando. Aí entra a parte da ganância. Vem alguém e faz uma compra gigantesca. Em seguida já começa a galera, todo mundo comprar. E vai comprando, vai comprando, vai comprando. Só que quando chega aqui no finalzinho, aqui assim, ó, dessa subidinha aqui, é a hora que tá saindo a notícia no jornal, é a hora que os investidores sardinhas começam a saber. Tem uma ação aí que não para de subir, ela já subiu daqui até aqui, ó, e tem previsão de subir até lá em cima, tá? O cara do táxi fala pro outro cara, o cara da padaria fala pro outro cara, e todo mundo começa a comprar. E o preço, de novo, começa a andar de lado aqui em cima. E esse cara que comprou aqui, ó,
porque ele viu essa vela gigante que deve ter aparecido aqui, ele começa a ficar preocupado. Mas tem os desavisados ainda, que não entenderam que já está chegando no fim do movimento, que este cara, quando ele comprou, ele sabia que ele ia carregar até lá. Esse cara aqui, ele não sabia que esse cara já tinha falado, vou chegar até lá em cima. E o cara comprou aqui. Quando o cara compra aqui, estes caras que começaram a comprar aqui embaixo começam a vender, e aí vai criar pânico. A galera que entrou aqui toda desavisada, achando que estava fazendo o melhor negócio do mundo porque o sobrinho dela falou que a ação era garantida, entra em pânico e começa a vender, começa a vender, começa a vender, começa a vender, e o mercado cai. Aí entra o movimento de baixa, né? E o ciclo começa tudo de novo. Esse cara que estava aqui embaixo, que carregou o preço aqui em cima, ele já tem mais dinheiro. O que ele faz? Ele começa a comprar de novo, começa a comprar de novo, começa a comprar de novo. De repente faz-se um movimento, entra a euforia, todo mundo vai comprar, todo mundo fica feliz. Porém, esse cara que comprou aqui sabia que ele ia carregar o preço aqui em cima e fez a mesma coisa, acumulou. E as pessoas que entraram aqui no movimento de alta achando que nunca mais ia parar de subir, começam a ficar desesperadas e começam a vender e entra o pânico. E esse ciclo vai se repetir o tempo todo. Então essas três fases só refletem o quê? O sentimento humano. O medo de perder dinheiro e a ganância de ter mais dinheiro ainda. O mercado não para de subir até a hora que ele quer parar de subir. O mercado não para de descer até a hora que ele quer parar de descer. A tendência é válida até ser revertida. Enquanto houver topos e fundos mais altos, a tendência de alta permanece. Enquanto houver topos e fundos mais baixos, a tendência de baixa permanece. Enquanto o movimento do mercado estiver fazendo esses padrões, fundo, topo, fundo mais alto que anterior, topo mais alto que anterior. Quando a gente olha o gráfico e observa esses padrões, a gente sabe que está indo uma tendência de alta. Enquanto o mercado tiver esses padrões, topo mais alto, topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Isso é a tendência de baixa. Mas como a gente mede então até onde vai? Tem como? Tem como se medir e você vai aprender. Quantas vezes eu vi pessoas falando, não, já chegou no máximo, já chegou no limite. Não é você que acha que aqui eu vou vender porque eu acho. Não, enquanto tiver esse padrão de topo mais alto, fundo mais alto, é alta. Enquanto tiver topo e fundo mais baixo, é baixa. A gente analisa e mede os padrões. Simples assim. O volume deve confirmar a tendência. O aumento ou diminuição de volume financeiro ajudam a identificar as tendências de alta ou de baixa. Vamos colocar o volume financeiro como combustível de um caminhão. Imagina um caminhão subir numa ladeira e tem 1 litro de gasolina. E a ladeira tem 100 quilômetros. O cara vai chegar, não vai andar muita coisa e o caminhão vai começar a descer. Combustível do mercado é o dinheiro. Esse indicador mostra a quantidade de dinheiro, o volume financeiro que está entrando. E para a gente confirmar se essa tendência é realmente verdadeira e não é só um blefe, além de todos os parâmetros que você vai aprender para ler o gráfico, a gente tem que interpretar o volume financeiro. Tem dinheiro de verdade? Tem combustível para esse caminhão subir ou é blefe? Porque muitas vezes o caminhão começa a subir e é blefe. E aí você entra onde você se ferra. E olha que interessante, ó. Olha os picos que dão aqui, ó, nessas barrinhas que vão crescendo. Você vê a quantidade de volume, o start que foi dado aqui, ó. E o mercado fez o quê? Subiu. E esse último volume aqui, ó, onde eu falei que é a pegadinha do malandro, ó. Os caras entram e jogam dinheiro pra caramba, levam o mercado um pouquinho pra cima pra chamar a sardinhada. Vamos, sardinha, que agora é hora de comprar. As sardinhas começam a comprar. Chega aqui, esse mesmo cara vem só dar uma batidinha. Ó. Um volume mais alto negativo, o preço começa a cair. Por quê? A sardinhada toda fica desesperada. Esse cara jogou a armadilha e aqui ele deu o golpe final. Pronto. É simples assim. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó o volume financeiro baixo, de repente começa a subir volume aqui, ó. Começa a subir o volume, o cara vai, mete volume financeiro, o mercado começa a subir, ele só cruza o braço, ele só fica olhando de longe, ó. Sobe. Chega aqui, esse mesmo cara, provavelmente o mesmo cara que estava aqui, deu uma martelada para baixo aqui e o mercado começa a descer de novo. Então o volume financeiro, ele ajuda sim a gente a confirmar a tendência e ajuda a gente a interpretar o gráfico no dia a dia, tá? Fica a dica. E o número 6, a tendência continua até surgir um sinal definitivo de que houve reversão do mercado. Vamos ler o texto aqui rapidinho. A confirmação da reversão de tendência se dá quando temos um sinal de pivô. Como identificar um pivô? O pivô de alta acontece quando,
Em uma tendência de baixa, com topos e fundos descendentes, há uma falha desse padrão e aparece um fundo mais alto que o anterior. Quando o último topo é rompido para cima, identificamos o pivô que dá início à tendência de alta. Vamos entender isso aqui agora, ó. Tendência clara de baixa. O mercado vem descendo, está descendo, descendo. Aqui ele faz um padrão de fundo e começa a subir novamente. Na verdade, está tomando fôlego para retomar a descida. Então, ele faz um padrão de topo aqui. Então, nós temos um topo mais alto, agora um topo mais baixo. O mercado começa a descer novamente. Aqui embaixo faz um padrão de topo e volta corrigindo para cima. Chega aqui em cima, marca um novo topo. Faz um novo padrão. Topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto. Tudo bem, o mercado continua descendo, faz um novo fundo aqui. O mercado volta a corrigir novamente e mais um topo aqui. Topo mais alto, topo mais baixo. O mercado começa a descer novamente, chega aqui, monta um padrão de fundo mais alto que o anterior. Aí eu já vou ficar ligeiro. Espera aí, o mercado estava em tendência de baixa. Agora ele está mudando aqui? O que ele vai fazer? Se ele romper esse topo aqui, ó, porque nenhum desses topos foi rompido, ó, nenhum desses topos foi mais alto. Se ele romper esse topo, é reversão. O mercado vem, faz o topo, faz o fundo, começa a corrigir, ao invés de descer, ele continua subindo. Rompeu esse último topo, ele montou um pivô de alta. Muitas vezes eu ouvi gente falar assim, ah, tá fazendo um pivô. Não, ele está corrigindo. Pivô é quando ele faz isso. Em tendência de baixa, há uma falha no último fundo aqui, ó, e não tem continuação para baixo, ele vai e rompe o topo anterior. Pivô de alta. Vamos ler o segundo texto. O pivô de baixa acontece quando em uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, há uma falha desse padrão e aparece um topo mais baixo que o anterior. Quando o último fundo é rompido para baixo, identificamos o pivô que dá início à tendência de baixa. Então a gente tem aqui o mercado. Ele começou a subir. Começou daqui de baixo. Ó. Sobe, corrige. Quando ele chega aqui, ao invés dele continuar, ele tem uma falha. Aqui ele monta um topo mais baixo que o anterior. Quando rompe o último fundo, ó, nenhum dos outros fundos foi rompido. Quando rompe o último fundo aqui, ó, é o pivô para baixo. Aí é a hora de vender. Então a tendência continua até que se surja um sinal definitivo de que houve reversão. E a reversão é pivô. É simplesmente quando tem a falha do movimento e rompe. E essa explicação você tem também no seu e-book. Só lembrando, se você não baixou, baixa agora a sua versão do e-book. Qual que é a diferença entre correção e reversão de tendência? A correção é um movimento temporário contra a tendência vigente. Pode ocorrer em retração de Fibonacci, retomando a uma média móvel, para em seguida retomar sua tendência original. Reversão é a mudança real da tendência original. O mercado ele é movido por pessoas. As pessoas começam a comprar e elas têm um alvo, elas querem chegar no objetivo dela. Quando chega no objetivo delas, eles começam a vender para realizar lucro, para se livrar de parte dos contratos, dos papéis que ele está carregando. Porém, não é uma decisão de vou vender tudo. Não, ele só vendeu uma parte. Deles corrigem o preço e começa de novo a movimentação de compra. Depois corrige, depois continua comprando, depois corrige. Reversão, se o mercado está em tendência e muda a direção, principalmente nos tempos maiores, aí há uma reversão de tendência. Muitas vezes no gráfico de tempo menor, você vai achar que o tempo reverteu, que está havendo uma reversão de mercado, porque o gráfico de 5... Não, o gráfico de 5 minutos não te mostra isso. Quem vai te mostrar para você a reversão do mercado na tendência primária são os gráficos maiores. Mas mesmo nos gráficos maiores, também tem correção. E o preço é igual a uma mola. Ele vai comprimir e ele vai expandir. Ele vai comprimir e ele vai expandir. E esse movimento é o tempo todo. Então não confunda. Quando o preço está só subindo e faz isso daqui, ó, é uma correção. E reversão é quando se quebra o padrão da continuidade da tendência. Então essa é a diferença entre correção e reversão. E agora eu vou ler o último texto com vocês rapidinho, porque é a teoria de Dow simplificada. O preço se move em tendência. Então segue a tendência. Veja nos tempos gráficos maiores para onde está indo a tendência primária. O preço, mesmo que subindo em um período de gráfico menor, pode estar em queda nos tempos maiores. Isso se chama fractais. E a gente vai aprender daqui a pouco. Em tendências de alta, fica claro que os investidores estão comprando mais. Em tendência de baixa, os investidores estão vendendo mais.
Quando o mercado está lateralizado, é sinal que os compradores e vendedores estão em dúvida e disputam a mesma área de preço até um lado ceder. Uma tendência só é revertida após um sinal claro de reversão do mercado. Se a tendência é de alta, ela pode chegar até a Lua, até Marte ou ao infinito e além. A tendência de baixa pode chegar abaixo do zero. Não fique caçando topos de fundo ou padrões de reversão. Espere esses padrões acontecerem naturalmente. Eles sempre se repetem de tempo em tempo. Não tem pressa, não precisa ficar caçando, ele vai aparecer. Quando ele aparecer e se formar, a gente toma atitude. O gráfico é formado pelas negociações de compra e venda que ocorrem o tempo todo durante o pregão. Os desenhos formados no gráfico são a memória do preço. Esses padrões formados pelos candles vão te mostrar a direção da tendência e a hora certa de entrar e sair das operações. O preço que está no gráfico é o que nos interessa. Não vá por informações de jornais ou outro meio de notícia que indique compra ou venda de qualquer ativo. Lembra que eu disse? Quando começa a sair a notícia no jornal, as sardinhadas vai em cima? Então você está num treinamento que vai fazer você ser liberto de todas essas coisas. Vamos expandir essa consciência e tomar as nossas próprias decisões baseadas na nossa análise, não pelas dos outros. E lembre-se, são pessoas que estão nesse negócio, então o gráfico indica o sentimento delas, através dos padrões formados. E o sentimento, para um bom Jedi, ele sabe que o sentimento é a força. Então a gente fica ligado na força do mercado. E como a gente faz isso? É através dos padrões que são formados no gráfico. Então você viu que o mercado é sentimento. Sentimento é uma energia. Se a energia é a força. Então fica ligado nessa energia. Vamos entender esse conceito de que são pessoas que estão operando. Mesmo que tenha robô lá fazendo, foi alguém que programou aquilo lá. E essa pessoa tem sentimento. E esses sentimentos é ganância e medo. E a gente só precisa interpretar esses sentimentos entendendo e dominando uma boa leitura de mercado. E essa foi mais uma aula do treinamento Simplifica aí do Zero. E eu fico feliz por você estar aqui indo pelo caminho certo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais dos nossos conteúdos. E sinta-se à vontade em fazer algum comentário sobre as nossas aulas. Te vejo na próxima aula. Cara, agora você sabe, Deus várias formas de olhar no mercado. Fala que eu faço. Simplifica essa aí, trader.